Então, irmãos, nós estamos aqui entrando no capítulo 4, e eu digo para você que esse capítulo 4 é muito importante para a gente poder entender essa questão da justiça de Deus. O que nós estávamos falando, né? Nós estávamos falando na semana passada que o livro de Romanos, ele fala para nós quem precisa do Evangelho, né? O que é o Evangelho? O Evangelho é falar que Jesus Cristo salva, que Ele veio a este mundo, que Ele morreu, que Ele foi sepultado, que Ele ressuscitou, que Ele morreu pelos nossos pecados. O Evangelho é isso. O Evangelho é as boas novas, o Evangelho é o que o mundo precisa ouvir. Então, olha, o livro de Romanos fala quem é que precisa do Evangelho. E aí ele vai dizer, todos precisam do Evangelho. Acontece que se fosse simples assim, se fosse, olha, como é simples colocar isso na cabeça das pessoas, então o apóstolo Paulo não precisava escrever esse livro de Romanos. Por exemplo, né, nós entendemos, eu tenho uma religião, as pessoas podem dizer, né, eu tenho o meu jeito de servir a Deus. Olha, começa por aí. Então é por isso que no capítulo 1, Paulo fala assim, olha, essas pessoas, os idólatras, os de pensamento perverso, essas pessoas, né, os imorais, eles precisam entender que são pecadores. É isso que ele está dizendo no capítulo 1. Que esse negócio, não, eu tenho a minha religião e pronto, acabou. Não, isso pode servir para um ser humano falto de entendimento da palavra, mas Deus diz que isso não serve. Só ter uma religião não serve. Então essas pessoas no passado, antes de Jesus, eles também tinham a religião deles, mas não servia. Por quê? Porque a religião deles não imputava justiça. Aí vem os judeus, nós temos a lei, nós temos a circuncisão, e Paulo está dizendo, olha, é o seguinte, o fato de uma pessoa ter a lei, o fato de uma pessoa ser circuncidado, não serve. Como assim não serve? Não foi Deus que fez a aliança da lei, não foi Deus que fez a aliança da circuncisão? Foi, mas não foi para dar salvação. A lei não foi para dar salvação para os homens. A lei mostra que os homens são o quê? Pecadores. E a circuncisão é um sinal de Deus com o povo de Israel, mas não para fazer deles moradores na eternidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí ele discute isso no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3. É por isso que esse versículo 21 do capítulo 3 é tão importante. Talvez é o versículo mais importante do livro de Romanos, o capítulo 3, versículo 21. Vamos lá, no capítulo 3, versículo 21. Mas agora se manifesta a justiça de quem? De Deus. Pela fé em quem? Em Jesus Cristo. Sabe como é que se manifesta a justiça de Deus? Pela fé em Jesus Cristo. E nós entramos nesse assunto e tentamos explicar esse assunto mais de uma vez para que ele não fique em dúvida. O que é justiça de Deus? Pergunte para você, você sabe o que é justiça de Deus? Só responda para você, será que eu sei o que quer dizer essa frase, justiça de Deus? Eu sei o que é isso? Não, eu não sei ainda, pastor, então você precisa aprender, né? Não, eu já sei, mas eu estou meio confuso, então vamos tirar essa confusão. Justiça de Deus é Deus te declarar justo, não é o homem te declarar justo, por isso fala justiça de Deus. Não está falando justiça do homem, está falando justiça de quem? De Deus. A justiça do homem nós já explicamos. Meu filho, coitadinho, né? Ele está sendo injustiçado. Mas se é o filho de outra pessoa, bem feito. Entende? Eu estou sendo injustiçado, mas quando eu faço mal, tomara que eles tenham misericórdia de mim. Então a justiça do homem é diferente. A justiça do homem sempre puxa a sardinha para ele. A justiça de Deus não, ele declara todos culpados. Por isso se fala justiça de Deus. O que é justiça de Deus? É Deus olhar para você e dizer, eu te declaro justo. Não, mas eu não consigo.
Para mim não dá. Como é que Deus vai olhar para mim e dizer assim, eu sei que eu não sou justo. É um bom caminho, viu? Quando você já sabe que você não é justo. Mas Deus está falando aqui no versículo 21. Agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Então, se você quer ser declarado justo, você tem que crer em quem? Em Jesus Cristo como seu Salvador. Paulo, ele encerrou todas as pessoas debaixo do pecado, não porque Paulo quer, é porque a Bíblia faz isso. Por isso esse versículo 23 também é tão importante. Ele fala que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Agora você vai para o capítulo 4. Olha só o que o apóstolo Paulo ele vai fazer. Ele vai pegar o exemplo que ele acredita ser o maior. Por que o maior? Porque eu já disse para vocês que o judeu, o problema dele é que ele achava que ele era melhor do que os outros, porque ele era um sujeito circuncidado. Então ele tinha passado pela circuncisão e os outros povos não. Então, para você ser um judeu prosélito, você tinha que ser circuncidado, né? Por isso, tanto você encontra no Novo Testamento os da circuncisão, que já eram judeus, que já seguiam o judaísmo, que estavam enraizados em sinagoga e tal, e são os da circuncisão, tá? Eles se achavam melhores do que os da incircuncisão. Aliás, eles achavam que eles eram salvos, e que os da incircuncisão não eram. Então isso teve essa discussão muito tempo dentro da igreja. E Paulo lutou contra isso, para ensinar que, na verdade, as pessoas não são salvas porque são circuncidadas. A fé é em Jesus Cristo. Aí ele fala assim no capítulo 4, no versículo 1. Que diremos, pois? Será que o Abraão, ele alcançou o título de justo pela carne? Não, o pastor, não está escrito isso, mas é isso mesmo que quer dizer. É exatamente isso. Será que o Abraão foi justificado? Vamos mudar a frase? Será que ele foi declarado justo por Deus pelas obras que ele tinha feito na carne? Será que é isso? Esse é o motivo? Então podemos olhar para o Abraão e dizer assim, poxa, o Abraão ele tem algumas obras, hein? Que obras o Abraão tem? Será que ele tem? Até o Paulo fala no versículo 2, se você dá uma olhada no versículo 2, ele fala assim, olha, bom, se ele quiser se gloriar, olha lá no versículo 2, se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Então, quando ele fala assim, olha, se ele quiser comparar homem com homem, lá na geração dele, homem por homem pode ser que ele, olhando para ele, vai dizer assim, eu sou melhor do que outra pessoa, Deus falou comigo, eu obedeci a Deus, eu saí da minha terra quando Deus mandou, eu acreditei em Deus quando Ele falou naquelas questões de filho, de nação, e tem mais uma coisa, muito mais importante ainda, que eu fiz, e homem nenhum nesse mundo fez, que eu até estava pronto para sacrificar o meu próprio filho, Então Paulo está dizendo assim, ele quer mostrar obras? Bom, ele até tem obras para mostrar. Tem gente que não tem, tá? Mas tem gente que tem obras. Tem gente que realmente ele está ali, sabe, lutando, querendo mostrar o quanto Deus é importante na vida dele. As obras representam isso, Mas ele está dizendo assim, será que o Abraão, ele foi declarado justo pelas obras? Então Paulo diz, não diante de Deus. Todas aquelas obras que o Abraão tinha feito, aquilo não dava o direito de ele entrar no céu, não dava o direito dele ser salvo, não dava. Por quê? Porque o mínimo pecado que ele tivesse, ele não poderia ser aceito por Deus. É isso que a gente tem que entender. Olha, irmãos, o Adão e a Eva, o pecado de Adão e Eva, ele não matou ninguém,
Quem que eles assassinaram lá no Jardim do Éden? Não mataram ninguém. O que eles fizeram? Eles desobedeceram. Por quê? Qual que foi o tamanho da desobediência? Aí eles foram lá, pegaram do fruto da árvore que Deus falou que não era para pegar. E comeram. Está vendo só? Se fosse hoje, é uma coisa muito pequena, né? Comparado com os pecados que tem hoje. Você não pode... Pastor, mas é comparado com tudo de ruim que tem hoje. O que eu estou dizendo é que pecado para Deus é o quê? É pecado, é desobediência. Deus não pode ver o mal, Ele é santo, Ele é justo. Então Ele trata o pecado como o pecado tem que ser tratado. E aí Ele olha para o Abraão, e Abraão tem muitas obras, mas ele tem muito problema também, ele tem muito pecado também. A Bíblia não esconde os pecados de Abraão, que não são poucos. Então Paulo está dizendo, olha, ele não foi salvo porque ele era um homem santo, não. Ele não foi salvo porque, olha, que ele fez isso e aquilo para Deus. Porque muitas religiões ensinam isso, que você vai ter que fazer isso e aquilo, então você vai ser considerado justo, que você vai ser declarado justo. Paulo está querendo matar isso aqui de vez. O judeu tinha isso na cabeça. Eles têm até hoje na cabeça que eu faço isso, que eu faço aquilo, que eu faço aquele outro. Eles têm isso, mas não é só judeu, irmão, isso aí é uma questão da religiosidade humana, ou seja, de querer alcançar o céu pelas suas próprias mãos. É por isso que criaram a Babilônia. A Babilônia nada mais não sei se vocês sabiam, mas quando nós falamos a Torre de Babel, o que é uma torre? Né? A torre, a gente está imaginando que é aquele prédio enorme, né? Que a pessoa está ali, pela grandiosidade. Não é isso. Era uma escada. Torre era uma escada, literalmente é uma escada. Quando nós falamos assim de Torre de Babel, o que estava acontecendo lá? O homem, ele estava fazendo uma escada. Aliás, existem muitas torres ainda hoje. Tem torres no México, tem torres ali no Peru, tem torres, meus irmãos, na Ásia, na África, tem torres lá. A Torre de Babel nada mais é do que aquela grande construção com uma grande escada. Eles estavam tentando chegar onde? No céu. Dá uma olhada nas torres, no desenho das torres. Você vai ver no meio uma escada. O que é escada? Então, vamos dizer que eu estou aqui, mas eu quero chegar ali em cima. Eu não tenho como chegar. Se eu colocar uma escada, irmão Gilberto, eu faço o quê? Um caminho, não faço? Eu faço uma estrada, eu faço um caminho. Então, o que o homem queria, desde que, meus irmãos, está lá nessa revolta contra Deus, é fazer um caminho, ele mesmo fazer um caminho, para chegar até Deus. Vamos chegar na presença de Deus. Mas Deus não aceita. Ele já falou para a gente, olha, aqui, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículos simples, mas simplíssimos. João 14,6. Né? Você sabe decorar desse versículo, não sabe? Então, olha, João capítulo 14, versículo 6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só isso aí já é uma mensagem maravilhosa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí ele diz assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, só Ele é o caminho. Jesus é o caminho. É isso que Paulo está querendo mostrar. Então o Abraão, ele não achou um caminho por ele. Ele não buscou a salvação pela carne. Pelo contrário. Ele, meus irmãos, ele confiou em Cristo também, ele confiou em Jesus Cristo. Aqui no capítulo 4, no versículo 3, ele diz assim, pois que diz as Escrituras? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então como é que ele chegou a alcançar o título de ser justificado por Deus? Como é que Deus declarou ele justo? O segredo está no versículo 3. No versículo 3, ele creu em Deus e isso foi lhe imputado como justiça. Essa passagem, meus irmãos, é uma passagem do capítulo 15 do livro de Gênesis.
Olha, no capítulo 15 do livro de Gênesis, se você abrir lá, é importante a gente ver o que Paulo está falando. Por quê? Porque o Abraão, ele estava vivendo um momento meio triste na vida dele. Não era um momento legal. Ele recebeu uma oferta muito grande, e ele rejeitou essa oferta financeira muito grande. Aí as pessoas falam, você é bobo mesmo, hein? E ele, naquela crise dele, Deus vem falar com ele, e diz assim, Abraão, você fique firme, Abraão, eu sou o seu galardão, eu sou o seu escudo, Capítulo 15, aí ele diz assim, não temas, Abraão, eu sou o seu escudo, teu grandíssimo galardão, Aí imediatamente no versículo 2 ele fala, o senhor vai me dar o quê? Olha que incredulidade, quantas dúvidas, quantos problemas tem um homem espiritual. Eu não tenho filho, reclamando com Deus, eu não tenho filho, e um escravo da minha casa que vai receber tudo que eu tenho, como se dissesse assim, o senhor não está vendo a minha necessidade, Versículo 4, eis que veio a palavra do Senhor, dizendo, ele não vai ser teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este vai ser o seu herdeiro. Aí Deus pegou ele, levou ele para fora, e era de noite, e disse, olhe para cima. E ele olhou, o que tinha lá? Estrelas, 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 muitas estrelas. Irmãos, numa noite lá em Israel, a gente estava em Berseba, que é, meus irmãos, onde o Abraão morou muito tempo, só que era uma cidade, já era uma cidade, mas mesmo sendo uma cidade, eu falei, eu vou lá fora para ver como é que é o céu lá, não é muito diferente daqui não, tá? Mas tem bastante estrela também. Aí eu fiquei imaginando, porque Berseba é uma cidade grande hoje, mas naquele tempo, o Abraão, ele ainda não estava lá, mas eu ficava pensando assim, puxa vida, se tudo tivesse apagado, quantas estrelas ia ser vista, pelo Abraão? Quantas estrelas seriam vistas? Eu olhando assim, fomos favorecidos, porque lá também não chove muito, muita estrela mesmo. Aí Deus olhou para ele e disse, você pode contar essas estrelas? Antes a gente pensava assim, é claro que isso é mentira, tá pessoal? Mas eu não gostava de contar estrela. Por que eu não gostava de contar estrela? Porque nasce berruga na mão. Aí cada coisa que eles colocam lá. Quem que falou uma barbaridade dessa, E eu já era um moleque, vocês sabem, eu tenho um monte de berruga, Então eu falava, eu já tenho um monte de berruga, se eu começar a contar estrela, eu vou ficar um ultra berruguento, Bom, então eu não contava estrela quando era criança, mas imagine o desafio, você não consegue contar as estrelas. Você não consegue, é impossível isso. Como é que você vai contar aqui? Não dá, você vai ficar meio louco, você não consegue contar as estrelas. E aí então, a palavra de Deus diz no versículo 6, vamos lá, Gênesis capítulo 15 e versículo 6. Deus deu um desafio de fé para ele e falou, olha aqui, você não vai ter um herdeiro, um bastardo não, olha aqui, das tuas entranhas eu vou te dar um herdeiro, vai sair. E aí, olha para o céu agora, olha, capítulo 15, versículo 5, ele fala, você pode contar? Não, assim será a sua descendência, quer dizer, do mesmo jeito que está aí, muitas estrelas incontáveis. Versículo 6, o Abraão podia crer ou ele podia duvidar, porque a mulher dele não podia ter filhos, eles não tinham filhos, então era o momento dele olhar e dizer assim, é uma coisa muito difícil, mas a palavra de Deus diz, ele creu em Deus e isso foi imputado por justiça. Eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer o teu nome, e diz assim, e tu serás uma bênção. Eu vou te abençoar,
os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele sabia que na pessoa dele isso era impossível. Correto? No capítulo 20, quando ele vai lá para Gerar, o próprio rei de Gerar, o Abimeleque, fala: você trouxe maldição para minha casa. Então, meus irmãos, ele sabia que não era ele, né? Ele entendeu que ali, naquela profecia, estava escondido quem? Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode fazer todas as famílias da terra serem abençoadas. Todas as famílias da terra. Em Cristo Jesus consegue essa bênção. Então vamos voltar lá para o livro de Romanos, no capítulo 4, né? Então, versículo 3, pelo que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Agora, irmãos, ele não tinha muitas obras até o capítulo 15. E a verdade é que até o final da vida dele não teve tantas obras assim que pudesse ser aqui, sabe, não é. Mas ele já tinha recebido a salvação de Deus pela fé. No versículo 4, diz: aquele que faz qualquer obra não é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Ele está colocando aqui uma questão importante. Então, se você acha que você, fazendo uma boa obra, Deus, Ele tem que te levar para o céu, você faz de Deus devedor e você o credor. Você está colocando Deus na berlinda. Se você está falando, olha, eu faço isso, faço aquilo, eu mereço, você está colocando Deus contra a parede. Por que o senhor não vai me salvar? Quem que o senhor está pensando que é para não me salvar? É isso que ele está dizendo no versículo 3, 4 e 5, perdão. Ele está dizendo que o homem ele é capaz de dizer isso, olha, eu vou para o céu por causa disso e daquilo, daquele outro. Então, quando uma religião ensina a salvação pelas obras, ela está dizendo, Deus deve para as pessoas, e Deus não deve nada para ninguém. Deus não deve nada para você. Você que pelo pecado deve para Deus e tem que pagar, e você não pode pagar. Nós não podemos pagar o nosso pecado. Agora, o homem coloca Deus ali contra as cordas e vai nocauteando ele, dizendo, o senhor tem que me aceitar, o senhor tem que me aceitar, porque eu fiz isso, eu atravessei uma velhinha na rua, eu dei 2 cestas básicas, né? E eu guardei a lei, todo sábado está guardado. Então você está colocando Deus nas cordas, como se ele fosse alguém que é obrigado, então tá bom, já que você fez tudo isso, eu vou te colocar aqui no céu. Então, quantas ilustrações nós temos já na Bíblia que Deus não aceita isso, Ele não aceita. Mas o homem, se ele puder, ele pressiona, ele empurra Deus nas cordas e vai chacoalhar o pescoço de Deus e dizer, você me deve isso, você me deve essa salvação. E de bom grado eles fazem isso, hein? Batendo no peito, achando que é alguma coisa. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele vai chegar, meus irmãos, a explicar mais isso lá na frente. A ponto dele olhar para ele próprio e dizer assim, miserável homem que sou, quem pode me livrar desse cadáver ambulante? É assim que ele se considerou, um cadáver ambulante. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ele se considerava uma pessoa miserável.
lá no céu, irmãos, eu explico de novo, para que a gente não se esqueça. No Apocalipse, eles estão cantando, todos estão cantando, e eles estão cantando, digno é quem? É o Cordeiro. Ó como Jesus é chamado. Podia dizer, digno é Jesus, mas eles não falam isso. Digno é o Cordeiro, porque fostes morto, e com seu sangue compraste homens de todas as tribos, de todas as raças, de todas as nações, de todas as línguas. Digno é o Cordeiro. Quando uma pessoa fala que a salvação é pelas obras, ela está falando, ô, calma lá, está faltando eu aí nessa música. Digno é o Cordeiro e o Gilberto, porque o Gilberto fez muitas boas obras, mas não no cântico da eternidade. O cântico celestial que se ouve é apenas digno é o Cordeiro. Lá na cruz, lá no Calvário, ali, meus irmãos, é que nós somos aceitos por Deus. Por isso, fé em Jesus. O Abraão, ele teve a mesma fé que nós, ele creu em Jesus para a sua salvação. E no versículo 6, ele usa uma ilustração que é o Davi, lá do Salmos capítulo 32. Ele diz assim: assim também Davi, ele declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça, de que jeito? Sem as obras. Dizendo, bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Feliz o homem que recebe esse perdão de Deus, que Deus não imputa nele o pecado. E no caso aqui é o Davi, ele está feliz porque Deus perdoou os seus pecados. É por isso, meus irmãos, você tem na Bíblia ilustração do povo judeu, mas o povo judeu é simplesmente uma ilustração do religioso atual, sabe? O religioso de carteirinha. Porque aí você pega uma pessoa, uma pecadora, mas uma vil pecadora, que entra na casa do Simão e começa a chorar, e começa a lavar os pés de Jesus com suas lágrimas, enxuga com seus cabelos, derrama um perfume caríssimo sobre os seus pés, beija os seus pés, e o religioso diz, se este fosse profeta, saberia quem é essa mulher. É uma vadia, é uma safada, é uma sem vergonha, que não devia ter entrado na minha casa, e ele se acha um profeta, e ainda deixa essa mulher ficar beijando os seus pés, coisa nojenta, não é isso que ele estava pensando? E lá no céu, olha a visão da terra e a visão do céu. A terra, o religioso se achando mais perfeito que Jesus. E no céu, os anjos em cântico, felizes. E Jesus dizendo, olha, eu entrei aqui, você não me deu água nem para lavar meu pé. Essa aqui está aí, né? Me beijando o tempo todo, me abraçando comigo. Nossa, irmão, ela faz isso de tanto que ela me ama. De tanto que ela me ama, porque ela foi muito perdoada. Então, meus irmãos, que obra que aquela mulher fez? Vamos dizer que ela morresse ali, sabe? Desce um infarto nela, morreu ali. Ela morreu e foi para onde? Para o céu. Vamos ler aqui o capítulo 4, no versículo 7. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado.
É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: olha, feliz é o homem que Deus olha para ele e diz: está perdoado. Você está perdoado. Para a gente poder chegar numa conclusão aqui. Qual conclusão? Como é que eu consigo fazer para Deus olhar para mim e dizer que eu não tenho mais pecado? O que eu tenho que fazer para Deus olhar para mim e dizer: eu não vejo mais pecado em você? O que eu preciso fazer? Você sabe. Entregar a minha vida para Jesus. Então, Paulo está tentando levar as pessoas a entender isso. Que a única forma de você poder entrar no céu é Deus te declarar justo. Mas para Deus te declarar justo, você precisa entregar a sua vida para Jesus. É isso que ele está dizendo. E é isso que as pessoas têm dificuldade de entender, o mundo tem dificuldade de entender, porque não aceita essa graça divina. Porque se acha melhor do que o outro, quando deveria se comparar com Deus e dizer: eu sou um miserável pecador, preciso dessa salvação. Vamos continuar aqui no versículo 9. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi imputada? Estando na circuncisão ou na circuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Agora, esse ponto era muito importante Paulo bater. Porque o judeu, nós somos um povo eleito, nós somos um povo de Deus por causa da circuncisão, e os outros não são. Aí ele faz a pergunta: calma lá, vamos falar do Abraão de novo. Ele foi salvo porque ele tinha obras de justiça para apresentar? Não, não foi, já viu isso, foi pela fé, né? Aí chega uma outra pergunta: calma lá, né? Porque tem uns crentes aí judeus que acham que é pela fé, mas tem que ser circuncidado, tem que ser as duas coisas, né? Então ele está dizendo assim: o Abraão, ele foi declarado justo antes de ser circuncidado ou depois de ser circuncidado? Isso é para acabar com aquela soberba dos judeus. É bom ver a origem das coisas. E aí, meus irmãos, é fácil. É só ir no livro de Gênesis. No capítulo 15, ele é justificado por Deus. E a circuncisão está em qual capítulo? No capítulo 17. Ou seja, quase 30 anos depois. Paulo está dizendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A pessoa pode ser circuncidada, não ser circuncidada, isso não tem nada a ver com salvação. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então ele pergunta: ele foi justificado circuncidado ou incircuncidado? Aí ele responde, né? Aí no versículo 10, né? Lá no final: não na circuncisão, mas na incircuncisão. Versículo 11: e recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Ele está dizendo: olha, ele é pai da fé daqueles que creem, sejam eles circuncidados, sejam eles não circuncidados. Ele é pai da fé dos que creem. Estão entendendo? Não é
pai da fé dos circuncisos, pai da fé dos incircuncisos. Não, ele está dizendo que o Abraão, ele é pai na fé dos que creem. É isso. Você crê em Cristo, então você é está ligado a Abraão pela fé, né? Interessante isso, porque os judeus, eles se achavam mesmo os únicos detentores dessa bênção especial, e na verdade, meus irmãos, eles não tinham nada que pudesse levar eles para a salvação, que fosse diferente das outras nações, com todas as vantagens. Veja só, às vezes a pessoa tem tanta vantagem, né, e não aproveita. As famílias da igreja, os filhos de membros de igreja, né, os netos, olha quantas vantagens nós temos das pessoas que não têm salvação, que não conhecem a palavra, e nós temos essa vantagem. Os judeus tinham a Bíblia, os judeus, por eles vieram a pessoa de Cristo, os judeus receberam a lei, o sinal da circuncisão, e mesmo assim estava indo para o inferno, com tudo isso, com todas essas vantagens, com a Bíblia na mão, circuncidado, né, debaixo da lei, na sinagoga, e com os pés na porta do inferno. Por isso, sem Jesus Cristo, ninguém vai para o céu. Ninguém vai para o céu sem Jesus Cristo. A nossa insistência, a insistência de uma igreja é mostrar Jesus. Mostra Jesus. Por isso você tem que pregar. Às vezes você vê, né, esse pessoal que insiste em ensinar que Jesus não é Deus e etc. Eu tenho pena, eu sinto pena. Na verdade, meus irmãos, eu me lembro que quando era criança, meu pai, ele frequentava, né, essa seita, e como eles insistiam em ficar batendo na tecla que Jesus não era Deus. É como Satanás é astuto. Mas eles se vestem bem, eles andam bem, eles falam bem e tal, mas os judeus também. Chega dia de sábado assim, não é sábado, é sexta-feira, vocês sabem, né? Quando vai dando sexta-feira, 5 horas da tarde, aí você pode ficar lá em qualquer lugar, naquela Jerusalém, você vai ver o pai, a mãe, é bonitinho que as famílias, assim, 7, 10 filhos, sabe, é bastante, aquelas escadinhas assim, sabe, tudo de preto, chapeuzinho na cabeça, os homens com aquela barbinha, sabe, e eles vão tudo nos passinhos, bonitíssimos, né, vai se juntando, e vira aquela multidão, é bonito de ver, é bonito, mas se você gritar, só Jesus Cristo salva, ali dentro, você vai arrumar uma confusão, porque eles ainda estão esperando o Messias. É por isso que Deus, na sua misericórdia, vai salvar Israel, que é uma coisa diferente. Nós vamos ver isso ainda, né? Nós vamos aprender isso. O Abraão, ele é um exemplo de que antes de circuncisão, sem obras, ele foi salvo pela fé em Cristo Jesus.